E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Segundo, porque o goleiro tá saindo. Se o goleiro tá saindo, ele deve ter avisado. Porque senão o goleiro tem que ficar no gol. Já vamos rodando, então, aí os melhores momentos, no caso do gol contra do Arão, um pior momento para o Flamengo. Mas nesses melhores momentos do primeiro tempo, você vai ver muito mais melhores momentos do Tajeres. Verdade. Porque o Tajeres... Olha essa defesa aí. Sensacional. 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 E quem cabeceia essa bola é o Catalã, o zagueiro chileno da equipe do Tajeres de Córdoba. Ele ganhou todas as bolas pelo alto no jogo de hoje. Todas as bolas que foram pelo alto e ele esteve participando. Aí é um lance bizonho, né, gente? Aí é um lance completamente estranho, esquisito. Né? Aí o Arão fica olhando pro goleiro. Parece, o goleiro olhando pro Arão. E na saída, o Arão conversa, né, com o companheiro de zaga e fala pro Davi Luiz: não fui eu. Não foi, é verdade, ele fala assim, eu não tive culpa, alguma coisa desse tipo. Ele fala, não fui eu. É um jogador que não está acostumado, né, Pascoal? Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Marcela, Pascoal. E o Arão não está acostumado, né? Ele atua nessa posição algumas vezes, mas falta aquele caguete de zagueiro mesmo, né? Porque nesse lance, se é o Davi Luiz, enfim, o Pablo que saiu machucado, o automático é o zagueiro olhar, né, ao seu entorno para entender onde está o atacante, onde está posicionado o goleiro. E a gente percebe que em nenhum momento o Arão ele olha para isso, né? Ele olha somente para a bola, ele pensa somente em cortar, né, o cruzamento, acaba se atrapalhando. Então é uma falha bizonha mesmo, né? O Arão começou com o meio-campo, começou no meio de campo, fazendo o posicionamento lá do João Gomes, depois o Pablo sai, ele entra como zagueiro, né? O Paulo Souza opta em colocá-lo como zagueiro. Mas o Flamengo teve uma atuação bem abaixo, Marcela, principalmente no primeiro tempo. Um jogo completamente diferente do que aconteceu no Maracanã. O Tajeres no Maracanã foi um time que pensou somente em defender. Então isso talvez tenha causado até um impacto no Flamengo, no modo do Flamengo jogar. Porque o Tajeres nesse jogo, com o apoio do seu torcedor, casa cheia, buscando aí também pontuar na Libertadores, foi um time que pressionou o Flamengo desde o início do jogo, criou as melhores chances no primeiro tempo, criou chances claras e reais para fazer o gol. Seja uma cabeçada do Santos, que me parece que cabeceou para fora, depois uma defesa do Santos, o goleiro do Flamengo também. E aí no segundo tempo o Flamengo se encontrou com algumas modificações, a gente também o gol do Pedro. O Pedro, 1 minuto em campo, ele acaba recebendo uma assistência do Gabigol e fazendo um gol importante para o Flamengo e importante para o Pedro também, que está sendo cobrado com relação a isso, né, a fazer gol nos momentos que ele está em campo. Mas acho que é um resultado que cai bem para o Flamengo, pelo que o Flamengo apresentou, pelo que o Tajeres também apresentou, um jogo muito difícil para o Flamengo e volta com um ponto importante na bagagem. Muito bem, olha, daqui a pouquinho a gente vai lá para a Argentina, a gente vai ouvir o Paulo Souza, a gente vai conversar com o Pedro Henrique Torre e a gente vai falar também sobre o segundo gol do Tajeres. A gente estava vendo ali, né? Estava adiantado o atacante do Tajeres. A impressão que dá quando a gente olha ali naquela imagem da lateral é que sim, estava adiantado, mas o Simon vai chegar para falar sobre isso, tá? Não tem VAR na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o que é um absurdo. Então, e também poderia facilmente resolver isso. Claro que vamos o Isla simplificar deveria. a coisa. Claro. Não tem VAR. Não tem VAR. Sim. Acompanha até o fim. Sim. Isso. Ele fica pedindo. E o primeiro movimento dele foi pedir um impedimento. Isso é o básico, né? Que os zagueiros conversam. Eu passei um pouquinho de tempo atrás do gol e eu escutava o zagueiro falar, né? Eu sou quase 40 anos como repórter, então eu escutava muito o que os zagueiros falavam, os jogadores dentro do campo. É uma questão lógica. Não tem VAR, acompanha até o fim. Sim. Não dá moleza. E se o goleiro rebater, vai junto. Chutou, vai junto, Claro. que é para acompanhar. Não é isso Exatamente. que vocês falam? É isso, agora, pessoal. chega num lance desse, o Isla tem que... Tá bom, o Isla não foi nesse lance, foi uma falha do Isla. Sim. Mas ele deu passe para a marcação do gol. Né? E um passe Primeiro. bem feito. Ele encontra o Arrascaeta. E aí, como é que o jogador bom simplifica a coisa? Sim, Ele chegou, domina chutou. ele domina com a canhota e pá, com a direita... Pá, no gol, entendeu? Jogador bom simplifica. Aí o Pedro recebe do Gabigol, jogador bom, recebe. Ele deu 2 toques na bola, Domina 2 e toques na finaliza. bola, um gol. Simplificou. O Pedro tem o perfume que a bola gosta. Vem nele e pá.
tá lá no gol. Foi aquele 2-2, o empate fora de casa, mas que foi um bom resultado para o Flamengo? No segundo tempo, o Flamengo tem que... O primeiro tempo, concordo plenamente com o capitão. Aliás, conversando com ele no intervalo do jogo, né? Conversava com ele. Gente, o Flamengo tem um erro de marcação. Sim. Que é um erro que todos os adversários notam isso no time do Flamengo. Porque o Flamengo tem um espaço entre os zagueiros e os volantes. Como o treinador do Flamengo quer que os volantes saiam para jogar, olha, ó, os volantes jogam aqui com o lateral. Quando o zagueiro vem aqui, ó, o zagueiro aqui e o volante aqui, os volantes saem para jogar o espaço que ele deixou. O centroavante joga aqui onde está a minha gravata, né? Joga no vão entre os dois. E os dois centroavantes, porque... O segundo gol aconteceu isso, né, pastor? Exatamente. Segundo gol tem um espaço entre os zagueiros e os volantes do Flamengo, aí tem a condução do jogador do Tajeres, com liberdade, aí eu obrigo o Davi Luiz a sair no combate, a movimentar o sistema defensivo do Flamengo, e aí tem a pequena falha do Isla ali de marcação, de acompanhar o atacante. Ele tá mas, na minha opinião, agora, também nesse primeiro gol também, eu achei que o Isla também falha. Eu acho que ele vai também com um pouco mais lento do que ele deveria, com um pouco menos de intuito do que ele deveria ali. Mas é que nesse lance, Marcela, você vê que o Isla, ele faz um movimento que o Arão não faz. Então ele percebe que o jogador do Tajeres vai cruzar a bola na área, mas ele olha que na área não tem ninguém. Então ele dá uma atracada. Você vê que ele olha para a área, ele vê que não tem nenhum atacante do Tajeres, e aí ele meio que induz, eu acho, né, que ele... Meio que se tranquiliza. Ele induz o atacante a cruzar a bola para que o Arão corte, ou para que o Santos saísse do gol, porque não tem nenhum jogador para fazer o gol naquele momento, e a gente percebe que o Isla, ele olha. Lógico que ele poderia dar o combate, um combate mais forte em cima do atacante, mas quando ele olha que não tem ninguém na área, ele meio que induz o atacante a fazer o cruzamento, confiando que... Não vai acontecer nada. Que não vai acontecer nada. E aí tem uma infelicidade do Arão. Ô, Pascoal, a gente vê um Flamengo que parece que se desorganiza muito no primeiro tempo. E logo depois da lesão do Pablo. Então sai o Pablo, aí entra o Andrés vai para o meio, o William Arão vai para a zaga. É para tudo isso, assim, a saída de um zagueiro, ela pode desorganizar tanto um time, e um time como o Flamengo, é justificável? Até porque, Marcela, muda completamente a característica do time do Flamengo na marcação, né? Sim. Você tira um volante, que sabe jogar perfeitamente como o primeiro volante, que é o caso do William Arão, e o transforma em zagueiro, que você já mudou a função dele no jogo. Além disso, você coloca um segundo volante com 2 volantes de saída. Perfeito? Aí você vai. Por quê? Porque o Flamengo estava precisando do resultado. Tinha que ter a saída de bola com qualidade. Mas eu acho que tudo passa no primeiro tempo pelo mau futebol apresentado pelos 4 da frente. Nenhum dos 4 jogou bem o primeiro tempo. Não, o Everton Ribeiro não foi bem, o Gabigol não foi bem, o Arrascaeta, o debochado, não foi bem. E o Bruno Henrique, eu acho que passou o jogo inteiro não jogando bem também. O Bruno Henrique, para mim, não fez um bom jogo. Mas o Arrascaeta se recupera no segundo tempo. O Everton Ribeiro não se recupera e é substituído pelo Lázaro. Então, vai se encontrando um formato para o Flamengo se readaptar à partida. Primeiro, eu não achava possível o time do Tajeres marcar com tanta ferocidade como marcou o time do Flamengo no primeiro tempo. Nossa, os caras não pegavam na bola. Pegava a bola, tinha um aqui, o outro na sobra, um aqui, outro na sobra. Muito difícil você jogar assim. E desgasta muito o time do adversário. Porque você não dá para fazer isso o tempo todo. Não tem condição humana física para fazer esse tipo de trabalho o tempo todo. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo precisa ser revisto. Né? O Flamengo precisa, os seus dirigentes da área de futebol, por exemplo, o treinador, os homens da comissão técnica, eles têm que rever esse primeiro tempo e ver onde é que estão os erros. Por que é que o time não jogou? O time marcou muito acentuadamente, a gente não tinha espaço para jogar. Eu penso da seguinte forma, não tem espaço para jogar, vira a bola. Tem alternativa de sair. Vira o jogo. Tá ruim aqui, vou botar do outro lado, porque lá vai ter espaço, porque eles estão concentrando a marcação aqui. Vira o jogo. Tava com muita dificuldade o Flamengo no primeiro tempo. Na minha visão, Fábio, o Flamengo não se encontrou no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo, com as modificações, principalmente as alterações para frente, o Flamengo começou a produzir um futebol melhor. E aí, claro, o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Tajeres. E no futebol tem uma máxima, Marcela. É assim, se você igualar a vontade
a pegada for a mesma, os dois times têm a mesma pegada, o time com mais qualidade ganha o jogo. Quero saber se o Paulo Souza vai falar sobre isso também, né? Sobre essa pegada, essa vontade que ele gosta de falar, essa fome do Flamengo que ele gosta de falar muito. Vamos ver daqui a pouquinho o que é que o Paulo Souza vai falar sobre essa partida. O Flamengo termina então o primeiro tempo sem um chute a gol, sem chutar a gol, 60% de posse de bola pro Tajeres. Vamos ver como é que está então agora o grupo H, o grupo do Flamengo, como é que termina essa quarta rodada da fase de grupos. O Flamengo tem 10 pontos com 5 de saldo, o Tajeres tem 7 pontos, Universidade Católica 3 e o Sporting Cristal ainda não pontuou. O Sporting Cristal e a Universidade Católica jogam hoje às 11 horas da noite. Você também acompanha aqui nos canais esportivos da Disney e também lá no Star Plus. A tendência é a Católica ganhar. O time do Cristal é fraquinho, hein? É, né? Ainda a tendência é a Católica ganhar, subir para 6 e embolar esse grupo aí, né? Mesmo o Sporting Cristal jogando em casa. Vai ficar sem pontuar o Sporting Cristal? O Sporting Cristal é um time bem fraquinho. É o mais fraco do grupo e um dos mais fracos da Libertadores da América, junto com o Independente Petroleiro, né? É um time muito fraco. Então, eu acho que esse grupo vai ficar meio que embolado. Aliás, é um grupo é um grupo delicado, não é? Claro que o Flamengo se sobressai pelo elenco, pela qualidade do time. A gente elogia sempre isso. Mas o grupo é enjoado. O grupo não é fácil, não. Pode-se justificar, então, esse primeiro tempo, depois dessa mudança do Pablo ter saído, o Andrés no meio-campo, o Arão. Agora ele já usou esse time também, né? Eu acho que mudou um pouco, Marcela. Não mostra o porquê do baixo rendimento, como o Pascoal falou. Os jogadores de frente do Flamengo, de meio-campo, eles acabaram não rendendo aquilo que se é esperado. O Isla no primeiro tempo, Felipe Luiz também, mas é uma modificação que teve um efeito negativo para o Flamengo. Porque o Pablo é um zagueiro de muita força, que aí você com o Pablo no sistema defensivo, você consegue dar liberdade um pouco mais para os jogadores de meio de campo, pelo Isla pelo lado direito. E aí quando você recua, porque o Flamengo jogava com o William Arão e o João Gomes. O Arão como primeiro volante, como o Pascoal falou, e o João Gomes saindo um pouco mais para o jogo. Sim. Quando ele faz a substituição forçada, o Arão vem para a zaga, o João Gomes vem como primeiro homem de meio de campo e o Andreas, que seria esse homem para tirar o time de trás. Só que o Andreas não entra bem. O Andreas entra muito moroso, ele entra sem aquela intensidade que o Paulo tanto fala, e aí o Flamengo acabou sentindo um pouco. Porque aí você não tinha quem levasse a bola para esses jogadores, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, e o Flamengo sente um pouco isso. Mas foi um jogo que, assim, a gente não pode culpar uma substituição. O Flamengo não teve no seu melhor dia, o Flamengo não foi aquele Flamengo intenso, aquele Flamengo que morde o adversário na saída de bola. O Tajeres fez um grande jogo hoje, foi impulsionado pelo seu torcedor, mas é um time que é lanterna do Campeonato Argentino, né, Marcela? É um time que sofreu muito no Maracanã. O Flamengo teve muitas facilidades para vencê-lo, né, no jogo em casa. Então, acho que o Flamengo imaginou que teria um pouco mais de facilidade, mas encontrou um time que brigou demais. Então, como o Pascoal disse, se é um time que não tem a qualidade técnica do Flamengo, não tem jogadores decisivos, mas é um time que brigou muito, é um time que soube usar as suas armas, então soube usar a bola aérea, então ficou gastando o Flamengo com relação a isso, com muitos cruzamentos e na maioria das vezes levando vantagem, e soube usar bem, principalmente no segundo gol, esse espaço que a gente falou que o Pascoal colocou muito bem entre os zagueiros e o sistema de meio de campo. E aí você tem algumas movimentações que devem ser corrigidas pelo Paulo. Com certeza, o resultado não é de total ruim, porque é um jogo fora de casa, o Flamengo é líder do grupo, o Flamengo, né, com certeza vai se classificar, mas pelo que o Flamengo apresentou, eu acho que o Paulo tem que fazer algumas correções, principalmente na intensidade e alguns espaços que o Flamengo proporcionou ao seu adversário. Quando a gente olha para a lateral, eu não gosto de colocar a culpa em um jogador, e não é isso que eu estou fazendo aqui em relação ao Isla, mas o Mateuzinho se recuperando, ele fica com a vaga? Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Pela intensidade, pela disposição, pela chegada ofensiva, pelo poder que tem o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho é muito mais novo do que o Isla. E ele consegue ir e voltar. Ir e voltar. O Isla teve um lance do jogo que ele ficou até na posição de impedimento, porque ele não conseguiu voltar a tempo para fazer a marcação no segundo tempo. Vocês estão lembrados desse lance? Sim. Teve marcação de impedimento, porque ele ficou lá. Não dá.
né? Porque no futebol tem o lateral isopor e o lateral submarino, né? O lateral submarino é o que vai toda hora no fundo. Esse é o lateral submarino. O lateral isopor é que vai no fundo e volta rapidinho. Esse aí é o Mateuzinho, né? O isopor, você bota no fundo da piscina assim, ele volta rapidinho. Agora o submarino fica lá no fundo. Volta né? até pulando, né? Tem característica diferente de jogador para lateral. Então, o Mateuzinho, acho que quando voltar, não tem nenhuma dúvida a respeito da condição dele como titular para isso, né? Daqui a pouquinho, em Infos de Esportes, a gente vai lá para Córdoba, a gente vai conversar com o Pedro Henrique Torre e a gente vai ouvir também o Paulo Souza na sua entrevista coletiva logo depois desse empate em 2-2 com o Tajeres. Qual o principal problema que o Paulo Souza precisa resolver nesse time do Flamengo, Pascoal? Ele tem alguns problemas para resolver. Primeiro problema, a ausência do Pablo. Está aqui o cara que foi capitão do Flamengo. Né? O Pablo melhora o zagueiro que joga do lado dele. A ausência de zagueiros, né, Pascoal? O Flamengo não conta com o Fabrício Bruno. Por incrível que pareça, é impressionante a quantidade de zagueiro que o Flamengo tem. E a gente está aqui falando da falta de zagueiros. O Flamengo tem muitos zagueiros para ficar improvisando uma na função. Então, assim, o Arão ele vai atuar como cabeça de área, a briga de posição dele é no meio de campo, mas o Flamengo precisa recuperar os seus zagueiros, né? Então, assim, Libertadores, as coisas vão se afunilando, adversário... jogando bem, muito se lesionou muito e não conseguiu voltar ainda, Exatamente. Né? Você vê, o lado direito, né? O lado direito da defesa do Flamengo são onde os caras mais estavam entregando. O Davi, lógico, tem uma experiência, o Davi é importante em campo, mas o Rodrigo Caio, quando estava, era o nome do sistema defensivo. Aí o Fabrício Bruno é contratado, ele estreia muito bem, tem regularidade, é um cara que estava brigando e conquistando a sua posição e se machuca. Aí o Pablo agora joga pelo lado direito, também tem um problema de lesão muscular, a gente não sabe o tempo que ele vai ficar fora. Então eu acho que isso é um problema que o Flamengo vai ter que resolver, né? O departamento médico acelerar esse processo. Né? Exatamente. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, eu acho que o Flamengo dá espaços demais para o adversário, entre a defesa e a linha de marcação no meio-campo. Né? E aí é treino. Nesse caso é treino. Aí é o que o treinador chama de compactação. Sim. Você tem que ajustar a saída da zaga com a chegada dos volantes. Se você não tem zagueiros rápidos, e é o caso do Flamengo, se você não tem zagueiros rápidos, traz os volantes para mais perto dos zagueiros. Sim. Faz ao contrário. Sim. Se você tem zagueiros rápidos, encosta os zagueiros mais perto dos volantes. Exato. Essa é uma situação que pode ser resolvida. Uma outra questão que tem que ser resolvida. O Arrascaeta detesta marcação individual. Nossa, ele não gosta de marcação individual. Mas aí você tem que conversar com ele. Você vê que ele teve um lampejo no segundo tempo, uma bola que ele pega, ele resolve o jogo. Porque ele é tão bom jogador, que uma bola que ele pega, ele faz o gol. Sim. Mas ele não gosta de marcação individual. O Bruno Henrique me parece que está muito longe daquele Bruno Henrique da arrancada. Qual é a melhor jogada do Bruno Henrique? É o tapa no fundo, ou para ele entrar em diagonal, ou para ele chegar no fundo e cruzar para o Gabigol. Ele não está com esse arranque. Sim. É um problema que tem que ser ajustado. O Gabriel Barbosa, ele vive da ajuda dos companheiros. Se os companheiros não ajudarem o Gabriel Barbosa, ele não vai fazer gol. Sim. Ele é muito bom jogador, muito bom. Mas os companheiros precisam ajudar o Gabigol. É uma questão que precisa ser resolvida. A lateral direita, né? A lateral direita, o Mateuzinho precisa entrar. Nossa, já estou falando tanto problema. Puxa vida. Porque se você for olhar uma coisa, sempre, você vai pontual, encontrar no jogo, você também encontra. E hoje foi um jogo que o Flamengo falhou muito. Teve um empate, conseguiu um empate, mas saiu atrás o tempo inteiro. É importante que se diga. Mas é um Flamengo que pode ainda se classificar nessa rodada. E aí o Sporting Cristal, se o Sporting Cristal vencer o Universidade Católica, aí o Flamengo está ali tranquilo. E é claro que o Paulo Souza vai estar tranquilo também com essa classificação do Flamengo. Quer que você ia falar? Porque eu tenho que falar. O Flamengo vai se classificar. Sim. Só não vai conseguir o objetivo de ser 100%. Eu acho que esse era o grande objetivo. Sim. O Flamengo e o Atlético deixam para o Palmeiras, né, essa possibilidade, para o River Plate. O River também tem essa possibilidade. Então, eu acho que os dois... Porque quem fica em primeiro lugar do grupo tem vantagens. Mas quem fica em primeiro, no geral, joga as oitavas, as quartas e a semi dentro de casa. Então, porque afinal, todo mundo já sabe, vai ser no Equador. Então, essas fases eliminatórias são resolvidas em casa. E eu acho que isso é uma vantagem no momento desse, numa competição tão importante como é a Libertadores. Vamos para Córdoba, fãs de esportes. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.